Olá, olá, boa noite, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui na Escola Unicista. A Bruna tentou abrir, não conseguiu, então vamos ver agora se a Bruna consegue entrar e a gente abriu de novo. Vamos ver como que vamos chegando aqui. Ok, Bruna, deixa eu ver aqui. Oi, Bruna, tá me vendo? Chegou para você? Não chegou? Deu Chegou, certo! deu. E eu estou te vendo. Deixa eu só baixar, que agora o meu ficou alto aqui, que eu tinha deixado para eu ficar embaixo. Ai, que bom, deu certo. Deixa eu ver. Eu estou te vendo, você está me vendo. Tá meio escuro o seu, assim, mas é da escola mesmo, não é da onde você tá, não. Tá, tipo, meio preto. Tá esquisito aqui, mas tô te ouvindo. É, eu Aham. estou vendo bem você e me vejo bem. Deixa eu Então tá só dar bom. uma ajeitada. Só. Olha, a Cláudia está com a gente, ela pode dizer se vê nós Oi, duas, então. Cláudia, como você tá? Consegue ver nós duas? Porque a gente já tentou abrir, não deu certo, agora eu não tô vendo direito a Claita, se estiver nos vendo. Ah, que Eu bom, as duas, então tá ótimo. que bom. Então hoje nós vamos começar do início, porque a gente já tentou e não deu certo, então vou me apresentar, né? Eu Sim. sou Uhum. Marta Ieff, mentora do pensamento sistêmico unicista. Junto com a Bruna, a gente está aqui hoje, então, para quem vai chegar depois, né, nos conhecer, a Cláudia já nos conhece, já está aqui com a gente. E junto com a Bruna, então, a gente está aqui hoje para falar, ler, estudar, aprender, integrar o manual de professores. Vou deixar que a Bruna se apresente. Uhum. Isso. Sou a Bruna, mentora terapêutica, estou aqui junto com vocês e a Claita para continuar com os estudos do Manual de Professores. Na semana passada fizemos sobre como se realiza a cura, e é um texto tão profundo que só um trechinho deu a live inteira e a gente quase não conseguiu terminar antes que fechasse a live. Hoje a gente vai falar sobre o deslocamento na percepção. Então, é mais um dia onde a gente precisa estar muito nesse estado de presença e aberto para o novo. Porque nós aprendemos na última live que a cura se dá nessa mudança de percepção, né? Que a doença ela vem da percepção equivocada, um sistema de pensamento de separação do amor. Então, quando eu desloco essa percepção, que a gente vai aprender mais sobre isso, eu mudo essa percepção para essa lembrança do amor, a cura se realiza na mente. Não necessariamente se manifesta no corpo físico, ainda assim pode vir manifestado no corpo físico como a lembrança de que somos eternos, de que somos perfeitos. Então, hoje vai ser muito importante para a gente aprofundar ainda mais nessa integração do que é essas percepções, que a gente se abra para um novo entendimento, que o conhecimento vem no desconhecido, como a gente também está aprendendo aqui no Manual de Professores. É isso. Isso. É Tá, isso, então então, que a gente vai chega aqui. Você vai me avisando, vai me falando no meio, porque eu não tô te vendo. Então, assim, vai ficar uma falando em cima da outra, mas a gente se ajeita. Estou acabando hoje lá. Uau, Tô estou. animada. Estou animada hoje. Acho que o corretor foi errado. É, Aí, acredito parabéns. que vamos lá, então. Você inicia, então, Bruna? Sim, eu vou Então, fazer nós vamos um ver dois. Manual de Professores, página 18, o deslocamento da Sim, percepção. A Bruna vai fazer ali a leitura do 1 e do 2. sim. A camada mesmo tá ruim, Cláudia. Então, hoje é um dia para você mudar essa percepção. E se você não viu a live de como se realiza a cura, assiste depois a live que a gente fez na semana passada. Tá bom? Vou ficar aqui te mentalizando perfeita como Deus te criou. E Paulo, vamos seguindo então. vamos lá. Tá, vou começar.
O deslocamento na percepção. A cura necessariamente ocorre na exata proporção em que se reconhece que a doença não tem valor. Basta ele dizer: eu não ganho absolutamente nada com isso, e está curado. Mas para dizer isso, ele primeiro tem que reconhecer certos fatos. Em primeiro lugar, é óbvio que as decisões são da mente, não do corpo. Se a doença não é senão um enfoque falho de como solucionar problemas, ela é uma decisão. E se é uma decisão, é a mente, não o corpo, que a toma. A resistência a reconhecer isso é enorme, posto que a existência do mundo, tal como tu percebes, depende do corpo, como aquele que toma as decisões. Termos como instintos, entre aspas, reflexos, entre aspas, e outros semelhantes representam tentativas de dotar o corpo com motivos não mentais. De fato, tais termos meramente declaram ou descrevem o problema, não lhe dão uma resposta. Vou falar um pouquinho sobre esse começo, tá? E depois eu sigo com a leitura do 2. A cura necessariamente ocorre na exata proporção em que se reconhece que a doença não tem valor. Basta ele dizer: eu não ganho absolutamente nada com isso, entre aspas. E está curado. Mas para dizer isso, ele primeiro tem que reconhecer certos fatos. Eu vejo esse começo, né, como basta dizer não ganho nada com isso, estou curado, entre aspas, é que nós precisamos passar por um processo de integrar na nossa consciência que a doença realmente não tem significado nenhum, não tem valor nenhum. Porque a doença em si, ela está trazendo uma mensagem sobre os nossos equívocos. Nós estamos projetando aquilo que estamos conscientes de ser. Então, toda projeção é válida. E no momento que eu percebo que não tem propósito nessa doença, ela some, ela se desfaz como uma ilusão. Só que para que isso aconteça, aí é um caminho, como se diz, o buraco é mais embaixo. Porque nós vamos precisar integrar isso através de vivências, através de sim, sentir ali a doença no corpo, sentir aquela dor, tomar a medicação, ir no médico, fazer o que tiver que ser feito e observar em nós que eu posso escolher o professor Espírito Santo para passar por essa doença de uma forma amorosa e me lembrar que eu sou amor através desse processo desafiador que eu esteja passando nesse momento. Então não é eu negar a doença não existe, é uma ilusão, isso aqui é uma ilusão. Não é esse o caminho de negação, mas sim um caminho de amor. Então a gente vai passar por aquilo que a gente tem que passar, nós vamos vivenciar os desafios aqui no corpo, aqui na matéria, mas nós vamos usar isso como ferramenta de lembrança de amor. É isso que eu sinto nessa parte que fala: Sim. eu não ganho absolutamente nada com isso e está curado. Pode falar, Claita. Ai, eu travei aqui. Voltei. Voltou. Voltei, né? Tá travando. Eu acho que aqui tá o tempo de novo meio estranho. Tá meio escuro, talvez. Talvez é isso que tá acontecendo. Sim, eu acho que você colocou muito bem. E, assim, vamos olhar um pouquinho aqui. A gente está falando de doenças, né? E doenças são muitas coisas, não é só a doença física, né? Tem as doenças dentro do nosso pensamento, que começa lá, tem as doenças emocionais, e também saber o que é sintoma e o que é doença. Daí, quando a gente fala de uma doença no corpo, o que é um sintoma e o que é a doença? Uma dor de cabeça, que dá de vez em quando, é um sintoma, que já vem denunciando alguma coisa, né, Bruna? Sim. Só no sentido de trazer, de ver para esclarecer um pouquinho isso, né? E, então, quando
vezes a gente fala, eu estou doente, mas nem tem nada ali. É só um sintoma de alguma coisa. E aí a gente vai agravando isso, levando isso, reforçando esse pensamento, reforçando esse sentimento, reforçando essa emoção que acaba desenvolvendo uma doença. Isso me veio assim porque igual eu vivo emocentizando, podia dizer assim, eu vivo sempre tendo um pensamento, né, por ter experimentado em memórias e presencialmente, em memórias ancestrais e presencialmente, essa questão de doença que para mim é a doença mais séria que nos choca é o câncer ainda, eu não sei se tem outra, eu acho que ainda é o câncer, né, que mais choca as pessoas, que é mais difícil para nós seres humanos, digamos assim. Difícil, né? Difícil. É difícil. E eu percebi o quanto que eu estou doente no meu pensamento, que eu penso o tempo todo, igual uma vitrolinha, igual aqueles discos de vinil que fica rodando, rodando o pensamento, e o quanto que eu acabo emocentizando isso, o quanto que eu acabo sentindo, né? Que eu chego às vezes até pesquisar sobre, né? Agora diminuiu muito já isso, mas ainda tem, de vez em quando ainda eu vou lá e dou uma pesquisada. Então, o quanto que a nossa mente programada, a nossa mente arcaica, a nossa mente estruturada no ego faz com que a gente adoeça, e aí vem muito forte que não é no nosso corpo. O corpo é a última chegada para que a gente possa se perceber, ou se percebe aí o que você está projetando, o que está vindo, o que está ali, né? Quais são os sentimentos adotados que você tem dentro da tua cacholinha, mas dentro da tua mente diminuta, mas que também é uma mente no nós, né? Que vem lá de trás. Então, se observar, né, qual é a crença que eu tenho ali? Então, por exemplo, eu tenho uma crença dentro do meu sistema, e daí não é só da Claita, mas é do sistema dela inteiro, né? Então, de observar o pensamento. Onde eu começo a curar? Eu começo a curar observando essa crença que eu tenho da doença, o pensamento fica rodando direto, e quanto eu estou sentindo isso. Porque cada vez que aparece um sintoma, por exemplo, aparece um nódulo, né? Igual eu que já tive nódulo nas duas mãos. Aparece um nódulo. Aí o que vai acontecer? Começa a vir o pensamento, começa a sentir, meu Deus, já estou sentindo aqui que está doendo, que está aí. Então, lá na mente está sendo construído. Quando chega no corpo, é porque você não deu atenção mesmo para algo que você precisava olhar ali. O que é olhar? Olhar o quanto você está se vendo, em última instância, separado de Deus, né? Que é o que a gente olha aqui, né, Bruna? Sim. O quanto a gente está nessa ilusão de doença e de saúde. Eu senti de trazer um pouquinho isso. Acho que podemos seguir ali. Se tu quiser comentar. Isso aqui que o Paulo escreveu, aqui embaixo, a visão cultural da doença é de que ela é o mal, mas não é. Então, observa que realmente no nosso coletivo, a primeira coisa que a gente busca quando a gente está com um sintoma, a gente busca um diagnóstico. E esse diagnóstico, em última instância, ele é uma crença, porque ele vai dizer para você se isso tem solução ou não. No momento que a gente tem um diagnóstico, que a pessoa nos diz isso não tem cura, acabou. Ali você já entra em toda aquela caixinha do que é doença, do que é saúde, do que é vida, do que é morte. Então, nós temos aqui regendo em nós, como diz aqui nesse finalzinho do 1, aqui, ó. A resistência a reconhecer isso é enorme, posto que a existência do mundo, tal como tu percebes, depende do corpo como aquele que toma as decisões. Termos como instintos, reflexos e outros semelhantes representam tentativas de dotar o corpo com motivos não mentais. De fato, tais termos meramente declaram ou descrevem o problema, não lhe dão uma resposta. Então, todos os diagnósticos que a gente tem é dando realidade para um corpo, como se o corpo tivesse o poder de criar aquela doença, ou até mesmo o poder de se curar daquela doença. Mas nós estamos aqui para nos aprofundar ainda mais, né, nesses estudos e entender que o corpo é só uma ferramenta. O corpo não cria absolutamente nada. Toda a criação se dá na mente.
Então, o corpo ele está ali apenas como uma ferramenta manifestando uma criação que se deu na mente. Então, a cura precisa existir na mente. E quando a gente está nesse sistema de pensamento do ego, a gente fica rodando ali nessas crenças, nesse sistema. Enquanto a gente não desperta para isso, a gente fica realmente preso dentro dessa realidade de diagnóstico, de corpo, de medo, de culpa. Então, a gente precisa aprofundar ainda mais sobre a realidade desse corpo, o que que é real, o que que não é, e aonde é possível se dar essa cura, tá? Tô jogando como uma pergunta para vocês, para que vocês também integrem em vocês e sintam essa resposta em vocês. Não estou aqui para dar resposta de nada, estou aqui estudando junto com vocês. Mas observem o quanto a gente está nesse sistema coletivo, né, nessa consciência coletiva de dar realidade para o corpo, tá? Sim. Das doenças. E é muito forte, porque toda a estrutura do ego né? É fazer você acreditar que você é o corpo, é fazer você acreditar que você é as suas próprias emoções, é fazer você acreditar que você é um diminuto pensamento, né? E que você é a tua crença. Mas a gente, aqui aprofundando, quando ele quer falar ali, que ele diz assim, ó, basta dizer, eu não ganho absolutamente nada com isso, e estar curado. E ele fala entre aspas, né? Porque assim, não adianta eu falar do meu pensamento só. Né? Não adianta. Eu preciso sentir essa frase que ele está dizendo dentro de mim, não valorizando o corpo e aquilo que está vindo ali, mas sim observando de fora o que isso quer me mostrar sobre mim, sobre o que eu preciso curar, sobre o que eu preciso pensar, além daquilo que eu entendo como doença, sintoma, a dor de cabeça, né? Hoje nós temos aí a medicina germânica, né, que fala muito sobre isso. Aonde está a raiz? Aonde que está acontecendo isso? Olhar mais profundo. Então, quando ele traz essa frase, né, eu não ganho absolutamente nada com isso. Normalmente, eu acredito que a gente traz muito isso da nossa infância, pelo fato de, às vezes, ter se sentido rejeitado, abandonado, enfim, toda aquela estrutura que a gente tem, que fica fragmentada quando é criança. Então, às vezes, eu estou com uma doença onde eu quero ser cuidada. Quem quer ser cuidada? Não eu, adulta, mas é aquela criança em mim, né? Que está buscando aí num colinho. E aí, o que a gente adulto faz? Em vez de pegar essa criança dentro da gente e dizer, ok, né? Isso, usar essa frase, né? Eu não ganho absolutamente nada com isso, porque agora eu já não vou mais ganhar colo, já não posso voltar mais lá. Não, eu fico, igual eu falei outra vez, ninando aquela doença no meu coração para que alguém venha, às vezes, me cuidar. Sim. É muito comum isso acontecer. Eu me percebo, quantas vezes, adulta, eu quis chamar a atenção para ser cuidada. Às vezes pela mãe, às vezes pelo pai, às vezes pelo próprio marido, daí, coitado, né? Já sobrecarrega, mas eu estou falando no geral, pode ser um homem que também entra nesse lugar. Então, assim, a gente observar qual que é a crença que está vindo, qual que é o pensamento, o que eu estou querendo ganhar com essa doença. Sim. Porque tem uma sala de aula ali, eu só vou conseguir ir aprofundando nisso, né? Então, eu acho que isso. Débora, seja bem-vinda. Deixa eu ver o que a Cláudia está trazendo. Ou eu quero cuidar de todos e não dou conta. Também. É sempre assim. Eu sempre falo assim, ó, que são sempre assim. Ó, o bom para nós é o centro. O centro é onde a gente está ação. Né? Caiu para um lado, é dualidade. Então, eu posso tanto querer ser cuidado, como também começar a adoecer de tanto cuidar. Porque daí eu não fico no meu centro, eu não cuido de mim, né? Acho que podemos seguir mais um pouco, Bruno? Vamos seguir aqui no 2. A aceitação da doença como uma decisão da mente, com um propósito para o qual ela quer usar o corpo, é a base da cura. E isso é assim para a cura em todas as formas. Um paciente
paciente decide que isso é assim e se recupera. Caso se decida contra a recuperação, não será curado. Quem é o médico? Apenas a mente do próprio doente. Olha que profundo isso. Isso O aqui é. resultado, o resultado é aquele, o resultado é aquele que ele decidir. Aparentemente, agentes especiais trabalham nele, mas não fazem senão dar forma à sua própria escolha. Ele os escolhe de modo a dar forma tangível aos seus desejos. Isso é o que fazem e nada mais. De fato, não são absolutamente necessários. O paciente, sem o seu auxílio, poderia simplesmente levantar-se e dizer: eu não tenho nenhuma utilidade para isso. Não há forma de doença que não seja curada imediatamente. Vou ter que ler de novo, porque tem muita coisa aqui. Meu Deus! Olha só, antes de eu ler. Observem o contexto. Aqui está dizendo, porque tudo é projeção, certo? Então, da mesma forma que eu estou projetando essa doença, eu também estou projetando o médico para me curar ou para me dizer que eu não tenho cura. Qual é o ganho que eu estou tendo? Porque primeiro, para mim dizer isso, eu não ganho nada com isso, eu tenho que reconhecer qual que era o ganho que eu estava tendo com essa doença. Qual é o desejo que predomina em mim? O desejo de vida ou o desejo de morte? Eu já li, inclusive dei o exemplo para vocês na live passada do livro O Placebo, do Joe Dispenza, e ali ele nos conta uma história de uma pessoa que morreu de câncer e fizeram autópsia e ele não tinha câncer. Teve um erro no diagnóstico e ele morreu por conta de acreditar que tinha um câncer terminal e tudo mais. Mas resumindo e trazendo para o contexto desse 2, aqui está dizendo: eu vou projetar o meu desejo, certo? Então, se eu estou com esse desejo de morte, se eu estou na culpa, se eu acredito que eu preciso morrer de forma inconsciente, eu vou projetar essa situação, inclusive o médico, para dizer que eu estou com uma doença terminal, sendo que eu nem estou. Entende? Então, eu vou ler novamente, para a gente sentir cada palavra que está sendo dita aqui. E daí depois Eu tive que rir do Paulo. Paulo. Eu tive que rir do Paulo repetir umas 10 vezes. Eu acho que uso 10 Então, milhões de vamos. vezes. Para que Então, a vamos gente integre isso, né? E só antes de tu ler ali, Bruna, novamente, eu me lembro, assim, as minhas projeções. Porque o médico, o terapeuta, o trabalho, o marido, o filho, tudo foi você quem projetou para você se lembrar que você é amor. Tudo. Sim. E lembrar que é amor é lembrar que é vida. E lembrar que é vida, nós vamos lá para aquele lugar de novo, só para a gente entrar ali de novo, Bruna. É lembrar que a vida é eterna e não existe morte. E para que a gente se lembre disso que é difícil. Porque uma mente sã é aquela que é lembrada que não existe morte, só existe vida. Não dá para acreditar nas duas coisas. Sim. Aqui, o curso Milagres é bem claro para nós, o Manual do Professor então vem trazendo isso com muita força para a gente. Nós somos um ser são. Não somos nem... são não significa ser saudável ou doente. Que doença e saúde ainda é dualidade. Ainda não é o que a gente é. Então, para que a gente diga essas frases que estão aqui, a gente precisa muito estar nessa consciência lembrada que a gente é sã e que não há doença, não existe morte. Existe um corpo projetado, criado por essa única mente aqui que fez a gente participar aqui nesse momento manifestado. Então, vamos lá. Só para contextualizar o que vem, né? A aceitação da doença como uma decisão da mente com um propósito para o qual ela quer usar o corpo é a base da cura. E isso é assim para a cura em todas as formas. Um paciente decide que isso é assim e se recupera. Caso se decida contra a recuperação,
não será curado. Quem é o médico? Apenas a mente do próprio doente. O resultado é aquele que ele decidir. Aparentemente, agentes especiais trabalham nele, mas não fazem senão da forma a sua própria escolha. Ele os escolhe de modo a dar forma tangível aos seus desejos. Isso é o que fazem e nada mais. De fato, não são absolutamente necessários. O paciente, sem o seu auxílio, poderia simplesmente levantar-se e dizer: eu não tenho nenhuma utilidade para isso. Não há forma de doença que não seja curada imediatamente. É importante a gente... Esse é um tapa na minha. Olha, quando a Claita estava falando ali para nós que nós somos são, que morte não existe, nós estamos falando de um lugar aqui que é além desse espaço-tempo. Além dessa visão linear de passado, presente e futuro, além dessa visão de corpo. Porque assim, o corpo de Bruna vai morrer. Um dia não vai estar mais aqui. Esse CPF, essa historinha, esse rostinho vai ter que ir embora, não vai ter jeito. Mas a questão é, quem eu sou? Eu sou a Bruna? Eu sou esse corpo? Eu sou esse conjunto de crenças? O livro nos leva para esse lugar muito mais profundo. Quem eu realmente sou? Aonde eu sou essa pessoa perfeita, né? Esse ser perfeito. Aonde eu sou são? É fora do espaço-tempo. É fora dessa ideia linear. Então eu preciso entender que em um momento esse corpo ele vai ter que deixar de existir de alguma forma, porque ele é uma ferramenta para que eu me lembre. E a gente entende que aqui no máximo chega aí o quê? Uns 105 anos, não sei quem que é a pessoa mais velha aqui nessa terra. Mas seja qual for a minha jornada, o meu corpo está servindo como uma ferramenta para que eu me lembre quem eu realmente sou. E isso é muito profundo. Então, esse corpo ele vai ser utilizado de diversas formas, tanto na dualidade saudável, quanto na dualidade de doença, não sei o que vem por aí, mas eu preciso entender que eu não sou esse corpo. E entender que eu não sou esse corpo, gente, já é muita coisa. Aí eu ainda não entendi completamente, não, porque eu fico voltando ali na historinha de Bruna em vários momentos. Pode falar. Paulo fala ali sobre despertar, né? Paulo traz ali o despertar. O despertar é despertar para dentro desse amor. Então a gente sai desse lugar diminuto em nós, do euzinho em nós, e a gente adentra no nós e se aprofunda despertando para esse amor em espírito. Por quê? Porque a gente se esqueceu que a gente é igual a Bruna falou. A gente se esqueceu. A gente se esqueceu que a gente é espírito. Nós só acreditamos que somos corpos. A humanidade está muito focada no corpo, está muito enraizada no corpo, acreditando que tudo que está sendo construído é ali. Mas não. Há algo maior em nós. Então, nós despertamos para dentro desse amor unificado em Deus. Então, a gente sai do eu, vai para o nós e unifica em Deus, né? Na vida, podemos dizer assim, se não quisermos usar, né? Para cuidar para não usar o Deus dualizado, o Deus criado também, né? Mas, deixa eu ver o que a Cláudia traz. Baita esclarecimento. Bruna, obrigada. Olha, só antes da Claita continuar, só vamos ficar mais uma vez com essa última frase aqui, para a gente integrar em nós. Você aí, Cláudia, que está doentinha. Não há forma de doença que não seja curada imediatamente. Então, precisamos ficar com essa frase para que a gente entenda quais são os ganhos que eu estou tendo com a doença física, ou a mental, ou a emocional, ou seja o que for.
quais são os ganhos que eu estou tendo em acreditar equivocadamente que estar separado desse amor é melhor para mim, né? Acho que me veio uma pergunta aqui, né? Quando a gente tem um sintoma ou está doente, talvez a gente possa se perguntar, né? Eu quero ter uma opinião sobre isso aqui ou eu quero estar em paz? E talvez o sintoma e a doença talvez se desfaça, porque é uma ilusão também, né? Porque ficar doente e ficar com sintomas faz com que a gente não tenha paz. Não tenha paz. Sim. Me veio isso agora. Então talvez a gente possa se perguntar isso também. Segue aí no 3. Clayton, Qual? Aí. Não? Não tá Não tá me vendo? vendo, não sei se tinha travado ou não. Pode falar. Ah, tá. Qual o requisito único para essa mudança na percepção? Qual o requisito único para essa mudança na percepção? Simplesmente isto: o reconhecimento de que a doença é da mente e não tem nada a ver com o corpo. Vou repetir. É uma pergunta aqui, tá? Qual o requisito único para essa mudança de percepção? Simplesmente isto: o reconhecimento de que a doença é da mente e não tem nada a ver com o corpo. O que, entre aspas, custa esse reconhecimento? Vamos pensar. O que, entre aspas, custa esse reconhecimento? Então, o que custa para nós reconhecer que a doença é na mente e nada a ver com o corpo? Custa para nós a ideia de ter um corpo e ser um corpo. Ter, não que tem, mas de ser esse corpo. Custa essa ideia para nós. Então, nós temos que abrir mão mesmo de acreditar que somos esse corpo, né? Sim. Custa todo mundo que vês. Ixi, foi mais longe ainda, olha só. Custa todo mundo que vês, pois nunca mais o mundo vai parecer reinar sobre a mente. Vou ler de novo. Vou voltar aqui. O que custa esse relacionamento? Custa todo mundo que vê. Perdão, reconhecimento. Custa todo mundo que vês. Obrigada aí, Bruna. Pois nunca mais o mundo vai parecer reinar sobre a mente. Porque nos custa o mundo. Porque o mundo é uma ilusão, né? É profundo aqui hoje. Sim. Pois junto com esse reconhecimento, a responsabilidade é colocada no seu devido lugar. Nossa! Não no mundo, mas naquele que olha para o mundo e o vê como não é. Como a gente olha para o mundo de ilusão e não vê a verdade, que são perfeitos, projetamos todas as doenças no mundo. Todos nós somos responsáveis por aquilo que projetamos. E aí vem uma coisa aqui que eu quero compartilhar com vocês, que veio para mim muito forte aqui, e depois eu continuo lendo, porque senão vai fugir da minha cabeça. Essa semana, aqui em Araucária, que eu moro em Curitiba, Araucária. É Araucária, né? E teve um menino que inaugurou um shopping aqui há poucos dias, e o menino brigou com a namorada, eu não sei bem a história, também não vou falar coisa que eu não sei, mas enfim, ele se jogou e se suicidou. Ai, não pode falar essa palavra nas lives, mas agora já saiu. E o que me veio no meu coração no momento em que eu vi a cena, porque gravaram e chegou pra gente, enfim, né, e eu vi aquela cena, aquela pessoa jovem caindo, e eu pensei, quantos pensamentos nós temos
que leva uma pessoa a fazer isso. Porque aqui ele está falando de autorresponsabilidade. Ele está falando do que projetamos. Porque só percebemos o que projetamos. Então, quantas vezes você escuta pessoas falando, eu tenho vontade de matar fulano? Uhum. Isso também é uma doença na nossa mente. Uhum. É uma doença porque é uma mente não curada, porque é uma mente que vê o quê? Morte. Que acredita que morte existe. Que acredita que é o corpo ali e acabou. E não se responsabiliza pelo pensamento que tem. Então, cada pensamento que pensa isso, mais fortalece essa ideia no mundo de morte. Cada vez que eu fortaleço uma ideia de diabo no mundo, mais eu fortaleço a crença na morte. No inferno, no pecado. Isso é uma doença na nossa mente. E que pode aparecer no nosso corpo diminuto com formatos de outras doenças. Que vai chegando aqui no corpo para nós, uma sala de aula para curar. Então, se a Clarita... Me veio isso aqui, tá me vindo uma coisa aqui muito profunda. Então, se a Clarita recebe aqui, sei lá, um apêndice, sei lá, qualquer coisa, é a oportunidade que ela tem de curar a ideia. De desfazer a crença. De trabalhar ali, né? Mas o que acontece? Normalmente não ficamos presentes a isso, entramos no medo e de novo não escolhemos o amor. Deixa eu ver o que ele trouxe aqui. Tristeza, ver uma pessoa acabando. Mas essa é uma projeção de todos nós. Quantas coisas nós matamos durante o nosso dia? Para a gente pensar um pouco agora, bem mais profundo, né? Quantas coisas ali a gente está pensando. E eu ouço pessoas falando, eu não quero ver aquela pessoa nem morta, não quero que venha nem na minha morte. Né? Sim. O que a Cláudia traz ali? Eu que desejava a morte de todos que estavam doentes. Mesmo os conhecidos, parentes, eu desejava a morte. Mas hoje já escolhi o amor. É isso, porque esse é o orai e vigiai, né? Que se fala na Bíblia. Porque a gente não tem essa responsabilidade sobre esses pensamentos, sobre essas falas, porque são os reflexos das nossas crenças. Crenças individuais e crenças coletivas, mas são crenças. Então, até quando eu sinto tristeza pela doença do outro, a tristeza pelo outro estar tirando a vida, igual o Paulo falou aí, se a gente aprofundar, percebe que eu ainda estou acreditando na morte. Porque por mais que o outro tenha tirado a vida ali, em última instância, ele é perfeito como Deus o criou. Não existe sofrimento. Nada realmente aconteceu. Então, o livro nos leva aqui para um lugar muito mais profundo de realmente entender que não é porque a doença está no meu corpo ou está no corpo do outro, se eu estou observando, chegou a notícia para mim que a Clara está doente. Isso também faz parte da minha projeção. Eu também tenho oportunidade de curar na minha mente a ideia de doença, que está projetada no corpo da Clarita, mas eu estou participando, eu estou vendo, eu estou observando. Sou eu quem observa tudo que está acontecendo, tanto no meu corpo, como no meu vizinho, no meu irmão, na notícia que eu vejo de guerra, nas tragédias que eu vejo. Eu estou observando. E se eu estou observando, faz parte também da minha projeção e eu tenho a oportunidade de corrigir isso na minha mente. Então, realmente é um orar e vigiar constante de observar quando eu sinto dó, quando eu sinto pena, quando eu sinto medo de perder o outro. É muito profundo o negócio aqui hoje. Lê de novo, Clarita, desde o começo. Qual o requisito único para essa mudança na percepção? Simplesmente isso. O reconhecimento de que a doença é da mente e não tem nada a ver com o corpo. O que custa esse reconhecimento? Custa todo mundo que vês, pois nunca mais o mundo vai parecer reinar sobre a mente. Pois junto com esse reconhecimento, a responsabilidade é colocada no seu devido lugar.
Não no mundo, mas naquele que olha para o mundo e o vê como não é. Ele olha para o que escolhe ver, nada mais, nada menos. O mundo não faz nada com ele. Ele apenas imaginava que fazia. Só imaginação, né? Como Sim. a gente estuda mais profundo aqui, né? Talvez para quem ouça talvez a live depois e não estuda a profundeza que um curso em milagres traz, eu senti até de colocar aqui, é entendendo que um curso em milagre trabalha na metafísica, no metafísico. Ele vai além do nosso mundo físico, né? Só para a gente trazer, deixar isso aqui claro para quem talvez vai assistir depois. Né? A Paula já vem estudando com a gente, o Paulo já acompanha um pouco, mas tem pessoas que vão chegar aqui depois e vão dizer o que estão falando ali, né? Então, entender esse lugar aqui. Ok? Eu vou seguindo aqui, então, no sentido de trazer. Pois, junto com esse reconhecimento, a responsabilidade é colocar no seu devido lugar. Não no mundo, mas naquele que olha para o mundo e o vê como não é. Ele olha para o que escolhe ver, nada mais, nada menos. O mundo não faz nada com ele, ele apenas imaginava que fazia. Nem ele faz nada com o mundo, pois estava equivocado em relação ao que ele é. Aí está a liberação de ambos. Culpa e doença, posto que são uma só, culpa e doença, então toda doença traz uma culpa, né? Culpa e doença, posto que são uma só. No entanto, para aceitar essa liberação, é preciso que a ideia da insignificância do corpo seja aceitável. Ai, ai, ai. Deixa eu ver o que a Cláudia tá falando aqui. Então, eu trouxe, né, minha doença hoje para vocês. Lidem com suas percepções, com suas projeções. É bom que a Cláudia ela já tá entrando na alegria, né? Olha só. Agora é só soltar a culpa e a ideia de que você é um corpo já vai sair curada dessa live. Vamos sustentar aqui, Cláudia. E na confiança. E na confiança. Seguimos aqui, então. Eu só vou repetir aqui. Aí está a liberação de ambas. Culpa e doença, posto que são uma só. No entanto, para aceitar essa liberação, é preciso que a ideia da insignificância do corpo seja aceitável. Então, quando a gente começa a aceitar, e eu vivi muito isso, né? Que eu até contei esses dias para a Bruna, né? Que eu fui no dentista e eu tava morrendo de medo, acho que já falei isso também numa live. Sim. E aí eu falei, nossa, Espírito Santo, como eu tô valorizando esse corpo? Agora eu tô valorizando muito esse corpo, né? Porque eu fui dando muita credibilidade, né, no meu corpo, naquele barulho, aquilo que entrava lá dentro da minha cabeça e parecia que era um negócio. Na medida que eu fui entregando para o Espírito Santo, essa ideia de que eu estava acreditando que eu era um corpo, o que aconteceu? O meu medo foi sumindo. Ali foi desaparecendo. Deixa eu ver o que o Paulo fala. E isso aí, não somos esse corpo. E a morte não existe. Vamos. Isso aí já é bastante caminho para nós andar para dentro dessa confiança do amor de Deus, né? Uhum. Você quer comentar, Bruna? Não, eu acho que é realmente isso. A gente entender que o corpo não tem significado nenhum é muita coisa, tá, gente? É muita coisa. A gente começar a flertar com essa possibilidade de tirar o significado do corpo. É um caminho, assim, muito para dentro mesmo, porque nós estamos num padrão de um sistema de pensamento que dá realidade a tudo aquilo que é físico, a tudo aquilo que é matéria, que é corpo, né? A própria ciência só fica ali até onde ela consegue provar em partículas. O que ela não consegue provar em partículas não existe para ela. Então, eu acho que é um pensamento revolucionário mesmo. É uma revolução de amor.
a gente caminhar para dentro dessa espiritualidade e começar a perceber para além desse corpo. E esse é o objetivo aqui da Escola Unicista, dos estudos aqui do Curso em Milagres, porque é um chamado mesmo de amor. Sabe quando você tem aquele conhecimento de certeza do teu coração que vem realmente de algo divino, que você sabe que existe algo muito mais além do que esse corpo? E é nesse lugar que a gente se encontra, porque eu sei que vocês que estão aqui assistindo e que vão assistir gravado também sentem esse chamado de caramba, existe algo além disso daqui. Eu não sou isso aqui. Então esse é o nosso caminho. A gente, e a gente precisa ter uma lembrança, assim, eu vou ampliar um pouquinho mais. Você não é o seu corpo, você também não é as suas emoções, você também não é os seus pensamentos e também não é a sua mente. Quem é você? Então, a gente tem muita ideia também que a gente ama os sentimentos. Não, nós não somos. Nós também não somos. As emoções passam por nós. Elas só passam, os pensamentos também. Então, quem é você? Um ser tem essa resposta para nós, né? Nós somos o Filho de Deus. Nós somos a alma que nunca nasceu, em última instância, mas que se projetou em ilusões. Né? Então, a gente tem essa... Então, você é o observador da guerra que você está vivendo? Sim, podemos pôr assim, mas você pode ser também o que só testemunha. Sem dualidade, sem dualizar, numa neutralidade. Isso é mais difícil da gente viver. Ter o observador ali das ações está me vindo agora, né? Quando a gente ainda é observador, a gente está observando a nossa raiva, a gente está tudo bem, a gente já consegue ali. Mas testemunhar, sem nenhum julgamento, apenas testemunhando uma neutralidade, eu acho que esse é o caminho mais de despertar que a gente possa, se a gente chegar nesse lugar, já é bem gostoso. Desse lugar de amor, né? Eu vejo assim. Segue aí no 4. Tá. Com essa ideia, a dor desaparece para sempre. Com essa ideia, a dor desaparece para sempre. Mas também, com essa ideia, vai ser toda a confusão a respeito da criação. Olha que lindo. Mas também, com essa ideia, vai ser toda a confusão a respeito da criação. E aqui vem o Deus da dualidade. Sim. Antes de eu entrar aqui lendo, eu já vou trazer aqui. Né? Deus não criou doença. Por que Deus fez isso comigo? Deus não fez. O ego fez. A nossa arrogância fez. A criação não fez o ruim. A criação só fez o bem. Só fez o bom. Né? O ego que dualizou a coisa. Então, vamos seguindo aqui. E o ego, gente, é simplesmente um pensamento de separação de Deus. Só isso, né? Como se a gente já tivesse separado de Deus. Da criação. Não são decorrências... Não são decorrências inevitáveis? Ele faz uma pergunta para nós. Então, vou repetir. Com essa ideia, a dor desaparece para sempre, mas também, com essa ideia, vai-se toda a confusão a respeito da criação. Não são decorrências inevitáveis? Coloca causa e efeito em sua verdadeira sequência com relação à única coisa. Olha só, coloca causa e efeito em sua verdadeira sequência com relação à única coisa. E o aprendizado vai se generalizar e transformar o mundo. O valor de transferência de uma única ideia verdadeira não tem fim ou limite. O valor de transferência de uma única ideia verdadeira não tem fim ou limite. O resultado final dessa lição é a lembrança de Deus. O que significam agora a culpa e a doença, a dor, desastre e todo tipo de sofrimento? Se eu tenho uma ideia no qual eu me desassocio das outras ideias, mas eu fico com uma ideia. Qual a ideia? Da vida eterna.
imutável, ilimitada, infinita de amor. O que cabe aqui mais? Nada. Não cabe doença, não faz sentido, né? Nenhuma separação. Então eu vou repetir. Não tem separação. Isso, exatamente. Vou repetir aqui, ó. Com essa ideia, a dor desaparece para sempre. Mas também com essa ideia vai-se toda a confusão a respeito da criação. Porque só isso Deus criou, que eu acabei de falar ali. Não são decorrências inevitáveis? Coloca causa e efeito em sua verdadeira sequência em relação a uma única coisa. E o aprendizado vai se generalizar e transformar o mundo. O valor de transferência de uma única ideia verdadeira não tem fim ou limite. O resultado final dessa lição é a lembrança de Deus. O que significam agora a culpa e a doença, a dor, desastre e todo tipo de sofrimento? Não. Tendo propósito, eles se vão. E com eles se vão todos os efeitos que pareciam causar. Causa e efeito são apenas uma réplica da criação. Ai, ai, ai. Uma réplica da criação. Vista em sua perspectiva correta, sem distorção e sem medo, eles restabelecem o céu. Acabou com a nossa noite. Cláudia, Vou repetir aqui. Entendi o texto. Peraí. Quer que lê novamente o 4, Cláudia? Antes da gente ler... O 4 O 4 que ela não entendeu? Eu acho que é o 4. Mas antes da Cláudia ler novamente, percebe que aqui no 4 fala bastante sobre causa e efeito. E dentro da dualidade existe a causa e efeito, certo? Certo, errado, bom e mal. Temos aquele livro bem conhecido, Caibalion, que fala que tudo que está em cima é como que está embaixo. A investigação das crenças limitantes, que é a causa, que está projetando um efeito. Então, dentro da dualidade, a gente está tendo causa para tudo e efeito para tudo. Só que aqui, nessa parte 4, o livro está falando para a gente ir para além dessas causas e efeitos. No momento que eu me lembro de Deus, eu venho com essa lembrança de amor, toda separação desaparece. E não existe mais causa e nem efeito. A gente vai para esse lugar de neutralidade, que é o amor. O amor não é essa emoção de felicidade, essa emoção de euforia. É uma neutralidade. Não existe dualidade no amor. E se não existe dualidade, não existe mais doença, não existe mais sofrimento, não existe mais felicidade eufórica. Entende? A causa e efeito ainda é o ego quem cria. Sim. Agora, a criação de Deus já foi criado, não temos mais o que criar. Nós deveríamos fluir com a criação, mas a gente fica na fazeção do ego. É isso que ele está nos contando aqui. Então, se eu pensar o dia todo em que eu vou fazer o bem, eu vou ter um efeito de bem, mas eu ainda estou na dualidade. O que eu preciso é ter a lembrança que o Criador criou o amor. Ele criou somente o amor. Ele criou somente a vida. Então, se eu vivo na causa e efeito, eu vou acreditar em vida e morte. Mas se eu saio desse lugar, eu começo a acreditar somente em vida e renascimento. Então, geralmente, a gente tem uma ideia de que o oposto da vida é a morte, não é assim? Mas o oposto da vida é o nascimento. A gente está sempre nascendo, porque a gente só é vida. Porque aquilo que foi criado é vida. Não tem como morrer. Sim. Então não tem causa e efeito, porque só existe uma coisa, vida. A criação. Então fluir com essa criação, que é o mais difícil para nós. O que seria assim? Eu vou dar um exemplo bem diminuto que talvez clareie para mim, pelo menos, né? Eu não estou dizendo que é como eu percebo e eu sinto esse texto.
A gente consegue viver nosso dia ficando sem resistência com o que chega? Se a gente conseguisse, pronto, a gente estaria com a criação. Apenas fluindo com a vida. Mas a gente não faz isso. A gente cria resistência, já criou uma causa, já tem um efeito. Já vamos para a dualidade. Mas se eu conseguisse, e eu já consigo fazer alguns treinos de fluir com a vida, mas olha, é assim, é 1, 2 e 3 por dia só. Eu já consigo fazer isso. Eu, às vezes, vem uma coisa lá e minha mente dispara, o ego pula na frente e eu falo, peraí, não vou fazer nada. Eu vou fluir com isso que está chegando para mim. E aí, aí a sala de aula se desdobra de um lugar já da criação do amor para mim. Ainda que a gente está aqui no mundo manifestado e tal, mas para mim, Claita, é a gente soltar toda a resistência de querer fazer algo, apenas fluir com aquilo que se manifesta, com aquilo que chega. Sim. Aí a gente para com a causa e efeito. Mas isso precisa todos nós fazer. Todos, né? Todos os seres. Então demora um pouquinho. Como que você vê essa minha fala, Bruna? Tá. Dá uma olhadinha no tempo aí. Acho que você que abriu. Não tá aparecendo nada aqui para mim. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu vou dar mais uma lidinha aqui rapidinho. Se fechar, depois a gente continua na próxima. Para ver se você consegue compreender melhor. Ó, com essa ideia, a dor desaparece para sempre. Mas também com essa ideia vai-se toda a confusão a respeito da criação. Não são decorrências inevitáveis? Coloca causa e efeito em sua verdadeira sequência com relação a uma única coisa. E o aprendizado vai se generalizar e transformar o mundo. O valor de transferência de uma única ideia verdadeira não tem fim ou limite. Então, primeiro que aqui nesse sistema de pensamento nós temos uma confusão sobre a criação, certo? O ego nos diz o que é criação, tudo aquilo que a gente está vendo, que a gente está tocando, tudo que é matéria, é o corpo, mas o livro nos diz que a criação é algo para além disso tudo. A criação é a lembrança de Deus, é o amor, é a vida eterna. Tudo que a gente está vendo aqui é projeção da nossa mente. E nós temos a conclusão de que Deus criou o mundo, por exemplo. Então, em um único pensamento verdadeiro, o valor de transferência de uma única ideia verdadeira não tem fim ou limite. O resultado final dessa lição é a lembrança de Deus. O que significam agora culpa e doença, dor, desastre, todo tipo de sofrimento? O que é esse mundo, se não tudo isso daqui? Um conjunto disso aqui. Culpa, doença, dor, desastre, todo tipo de sofrimento. Então, no momento que eu me lembro desse amor, esse mundo desaparece. Não tendo propósito, eles se vão. E com eles se vão todos os efeitos que pareciam causar. Causa e efeito são apenas uma réplica da criação, visto em sua perspectiva correta, sem distorção e sem medo, eles restabelecem o céu. Olha esse finalzinho. Vistos em sua perspectiva correta. O que é a perspectiva correta? Unidade, amor. Não existe lugar para separação. Não existe doença. Se eu estou vendo doença e sofrimento, eu estou vendo separação. Então, sem distorção e sem medo, eles restabelecem o céu. O céu é essa verdadeira criação. E aqui nos fala que nós podemos estar aqui neste mundo, mas com a mente no céu. No momento que eu me lembro dessa lembrança de Deus, desse amor. Eu saio dessa causa e efeito da dualidade. E aí, quando ele fala, olhando da perspectiva certa, ele está falando para a gente escolher o nosso professor, aquele que é lembrado em nós. Porque o nosso eu bagunçado não lembra de nada. Então, o Espírito Santo
dentro de nós que lembra. E aqui me veio enquanto a Bruna lia ali, né, me veio uma imagem assim, ó. Quando você está vendo um pôr do sol, ele é lindo. E você está lá e você está sentindo aquele amor tão grande. Eu vi o pôr do sol ontem com a minha tia, assim, por isso que eu estou falando. Eu falei, olha, isso é divino. Ali você está acessando uma lembrança apenas, numa imagem que não é real, daquilo que é real. Eu estou falando do pôr do sol, mas isso pode ser um outro símbolo, tá? Pode ser alguém que vai na Aparecida, pode ser alguém que vai para um retiro, pode ser alguém que... Não importa o símbolo que veio. Tem até um mas relacionamento, né? Quando você sai... Quando você tem esse êxtase que fala, né? Quando você tem esse vislumbre, aquilo te toma de tal forma que você vira inteiro. Você não se vê separado. É como se você fosse aquilo. Então, aquilo é a verdadeira lembrança e ainda é um símbolo, porque a gente só vê através de imagens mesmo, aqui, né? Mas esse símbolo é lhe dado pelo Espírito Santo para você ter a lembrança. Então, quanto mais nós escolhermos o professor, mais curada a nossa mente se torna. E mais, eu acredito que isso, daí vem para nós que estamos como dentro dessa roupa do corpo, vem para nós esses instantes, para que a gente se lembre cada vez mais. Então, quanto mais escolhermos o professor, mais unificado no professor estaremos. Cláudia, fez sentido? Quer nos perguntar? Você compreendeu agora ou ficou mais confuso? Sabe quando a gente entra num estado de graça? Em algum momento a gente entra nisso, né? Por exemplo, quando a gente está num relacionamento que a gente ama muito uma pessoa, ou com os nossos filhos, ou você consegue algo que você queria muito. Por mais que sejam coisas externas, aquilo é um símbolo que te coloca num estado de tá tudo certo, eu não preciso de mais nada. Mesmo que seja assim, um minutinho, porque no minuto seguinte teu ego já vai querer outra coisa. Mas assim, quando você está presente naquilo que está te acontecendo, você entra num estado de graça. Esse estado é o céu na mente, é quando você se lembra por um instante que tá tudo certo. Eu não sou a pessoa mais rica do mundo, sou a pessoa mais bonita do mundo, não sou... Tem tantas outras coisas no mundo que se dizem que eu preciso ter para ser feliz, mas sei lá, às vezes eu vou conseguir entrar nesse estado de graça tomando um cafezinho com a minha mãe aí no Brasil. Para mim vai ser um estado de graça, de estar ali na presença das pessoas que a gente ama. É um símbolo para que eu me lembre da minha real natureza. Que eu posso permanecer nesse estado de graça para sempre, porque eu sou esse estado na mente. Eu sou esse céu na mente e tudo está certo. Então, isso, gente, é muita coisa. Isso me veio assim, ó. Busque sempre alegria em qualquer sala de aula que se apresente. Então, você agora, Cláudia, está ali, eu não sei se está gripe, se está, né? Se é uma doença, se é um sintoma que está tendo. Convida a alegria para chegar, para entrar nesse momento, para que ela te mostre também, né? E, assim, às vezes nas tragédias a gente tem que chamar a alegria, daquilo que o ego conta como tragédia para nós, né? Às vezes a gente só precisa convidar a alegria para vir ali, né? Porque a gente está esquecido que a gente é felicidade, que a gente é paz, que a gente é amor. Então, quanto mais a gente se lembra, é melhor. Vai trazer um bem-estar, a gente vai voltar para o nosso estado natural de paz. É que assim, o mundo, ele está invertido, né? Ele está invertido. O que é o contrário da paz mesmo? Me fugiu a palavra? Olha isso. Nós precisamos inverter a ordem. Nós precisamos lembrar que a gente é paz. Que a gente não é a confusão. Não é o mundo. A gente acredita que é a guerra. Lembrei, a guerra. Me fugiu. A guerra. Então, assim, o mundo está assim. Né? Criamos um mundo de guerra e de ilusão. E agora nós não esquecemos que a gente era paz. Então a gente precisa reverter o sistema de pensamento. Começar a olhar, né, trazer a criação de volta e tirar a fazição da nossa vida. Porque isso não nos leva... Só leva ao sofrimento, leva para um lugar, leva para o sofrimento, né? Para o medo, para a angústia, para a culpa. Eu acho que hoje nós terminamos aqui, né? Gratidão pela presença de vocês.
Live maravilhosa, foi muito bom estar aqui. Me lembrando junto com vocês. A gente se vê amanhã cedo. Aliás, não, a Claita, né? A Claita que tá essa semana continua com as lives dos exercícios e a gente se vê na próxima terça para continuar. A gente vai falar sobre a função do professor de Deus na próxima live aqui do Manual de Professores. Então, compartilhem essa live para quem vocês acham que precisam. Curte, compartilha. A gente precisa muito que cada vez mais a gente se conecte com as pessoas que estão buscando o mesmo que nós, para que juntos a gente se forme essa egrégora de lembrança e de amor. Gratidão pela presença de vocês, Cláudia, Paulo, e a gente se vê na Espero próxima. que tenhamos chegado aqui de um jeito e já saímos um pouquinho mais desperto para dentro desse amor. Gratidão, gente. Tá meio travando aqui já, acho que tá encerrando. Beijo. Até amanhã, então, às 8 horas. Tchau. Tchau, gratidão.